Olá, na abordagem de hoje sobre os dois primeiros capítulos da carta de Paulo aos Colossenses, a gente vai perceber que a vida da igreja em Colossos não estava muito fácil, porque além do ensino que a gente viu sobre alguns mestres gnósticos que queriam ensinar a não suficiência da obra de Cristo, acrescentando mais a filosofia, principalmente aqui no capítulo 2, versículo 8, onde o apóstolo os orienta a ter cuidado com as vãs filosofias. Também a gente viu que ainda no capítulo 2, principalmente nos versículos 16 e 17, onde ele orienta os colossenses a não se deixarem serem julgados por causa da comida, da bebida, ou de guardas de alguns dias ou cerimônias, né? A gente vai ver na abordagem de hoje que os crentes em Colossos também estavam sendo intimidados por pessoas que alegavam ter uma vida mais elevada, mais ampla, mais profunda e completa, e essa vida levava eles a uma união com Deus mais intensa, muito mais do que aquela que somente Cristo pode conceder. Essas pessoas eram chamadas de os místicos de Colossos. Eles alegavam haver tido comunhão com seres angelicais através de visões e outras experiências místicas, né? É o que a gente vai ler aqui no capítulo 2, no versículo 18 e 19. Fala assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto a anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus, né? Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Novamente aqui Paulo usa uma expressão, um exemplo do atletismo, onde o árbitro julgava e ele poderia desqualificar um dos participantes, um dos corredores, né? Então ele fala para os crentes colossenses: se vocês aceitarem esse tipo de comportamento ético, entre aspas, dos mestres gnósticos, certamente vocês que serão os desqualificados, e vocês com isso vão perder o prêmio da vida eterna. Esse prêmio a gente pode ver que o apóstolo Paulo tinha escrito aos Filipenses, aqui no capítulo 3, no versículo 14. Ele fala assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? E é interessante que esses mestres gnósticos, eles tinham como pretexto, né? Pretextando humildade. É muito provável que esses falsos mestres estivessem fingindo. Eles fingiam ser pessoas mais humildes, mais decentes, e que não ousariam chegar-se diretamente a Deus, e assim como justificativa eles faziam isso adorando anjos. Era um engano, né? Então eles passavam aquela imagem de alguém que era humilde, era uma pessoa devota, uma pessoa mais santa, e falava que talvez ele não tinha condições de chegar-se diretamente a Deus, e por isso tinha a justificativa para adorar anjos. É mais ou menos parecido como a gente vê muito às vezes no catolicismo, né? Tudo para Jesus, mas nada sem Maria, né? Então é o contrário daquilo que a Bíblia fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5 e 6, quando o apóstolo fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então ele está falando para os colossenses: vocês não se iludam com este tipo de argumento, né?
A ideia desses falsos mestres é o culto dos anjos. A ideia é que a igreja estava sendo tentada a não adorar a Deus, mas a esses espíritos intermediários entre Deus e os seres humanos. Então, buscar o favor dessas criaturas angelicais é deixar de honrar a Cristo pelo que Ele fez por nós, né? É não acrescentar e não reconhecer a sua plenitude. Esse tipo de ação é ser negligente com a redenção que foi conquistada por Cristo através da sua morte, e a morte na cruz, que foi o pior tipo de morte que alguém poderia receber. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo fala, né, que eles testavam humildade e culto aos anjos, culto dos anjos, baseando-se em visões, né? Eles alegavam que tinham visões. O seu fundamento eram as visões, era tudo que eles tinham, eram as suas visões. Nesse ponto, o misticismo ainda está bem vivo e continua usando a intimidação espiritual para rebaixar aqueles que são talvez inexperientes, né? Com frequência, é muito frequente a gente ver as pessoas de hoje que dizem ter visões celestiais ou experiências fascinantes, né? E muitos desses estão simplesmente inchadas com as suas vãs noções, usando suas legações para intimar aqueles que não têm e dessa maneira elas mesmas serem exaltadas, né? Aqueles que abraçam ou apartam-se da suficiência de Cristo, o qual somente pode Ele produzir a verdadeira espiritualidade, muitas vezes são intimados e intimidados por esses que se dizem com uma experiência melhor, uma experiência mais intensa, esses que se dizem místicos, né? Aparentemente, no caso de Colossos, os místicos, né, que estavam tentando ensinar essa doutrina, alegavam que qualquer um que não tivesse essas visões semelhantes a que eles mesmos estavam tendo, essas visões esotéricas, né, ou que não abraçassem essas semelhantes doutrinas, estavam desqualificados para obter o prêmio da espiritualidade verdadeira. Eles estavam desqualificando aqueles que não pensavam como eles, né? Na realidade, o que a gente percebe é que eles mesmos eram os desqualificados. É um versículo muito que dá para a gente linkar muito com isso, é o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, 27, onde ele fala: mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não tenha eu mesmo a ser desqualificado. É o que o apóstolo Paulo fala, né? A questão da desqualificação. Ele se cobrava, ele se policiava, ele fala que ele esmurrava o seu próprio corpo e se reduzindo à escravidão para que ele não se sentisse mais importante do que ele era, né? E é interessante que o apóstolo Paulo fala aqui que eles tinham essas visões, baseados nessas visões, infatuados sem motivo algum, ou seja, eles não tinham propósito, eles não tinham nem a devida consideração devido à soberba em que eles estavam investidos. A ideia aqui é que o indivíduo fica completamente cheio de si, mas sem base nenhuma, né? É o que o apóstolo Paulo também fala lá em 1 Coríntios 4, 6, quando ele fala, ele cita um exemplo bem da igreja de Corinto, ele fala: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim, mesmo e a Apolo, por vossa causa, né? Para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito. Vocês não podem ultrapassar aquilo que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça ou se encha de si a favor de um em detrimento de outro, né? Eu posso usar um exemplo dessa parte de misticismo
usando o livro da vida de David Brainerd. Faço uma propaganda aqui, uma recomendação de um bom livro. David Brainerd viveu entre os índios por um bom período, né? Apesar de ele ter feito um brilhante, um grande trabalho, ele viveu muito pouco. Ele viveu somente 29 anos, né? Ele viveu de 1718 a 1747. Quem escreveu esse livro, né, baseado nas memórias de David Brainerd, foi o seu sogro, né, Jonathan Edwards, que era o presidente da Universidade de Princeton. E ele é muito conhecido pela aquele sermão, né, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E falando sobre misticismo, David Brainerd teve muitas experiências entre os índios. Ele vivia no meio daqueles índios que eram muito apegados à feitiçaria, a todo tipo de crendices. Era um ambiente muito carregado em que ele vivia. E ele cita o caso de uma vez que chegou um índio muito estranho à noite, e esse índio parecia que tinha muitas boas qualidades, e ele vinha, ele sempre estava tentando fazer os outros melhorarem de vida. Era uma pessoa que aparentava muito ser uma pessoa muito boa, mas ele só descreve essa narrativa, ele não exalta essa narrativa, né, porque ele não queria ultrapassar aquilo que está escrito, né, porque aquele índio nunca tinha ouvido falar da Bíblia, de Jesus. Então ele se limita a narrar essa história. Ele que tinha muitos exemplos místicos no seu contexto, na sua vida, durante toda a sua vida, que ele viveu entre os índios, né? Muitas vezes ele era amaldiçoado pelos os espíritos que se apossavam desses índios, mas ele não usava esse argumento como para se autopromover. Ele simplesmente fazia as suas narrativas, né? E é interessante que o apóstolo Paulo fala que quem usa desses argumentos para si, ele fala que é devido à sua mente carnal, ou seja, a sua mente presa a si mesmo, à sua própria carne. Paulo fala aos crentes em Colossos: esse tipo de misticismo é produto de uma mente orgulhosa, não é produto de uma mente espiritual, é uma mente que está presa na sua carne. Então o misticismo é a ideia de que o conhecimento direto acerca de Deus, ou da realidade máxima, se consegue apenas através da intuição ou da experiência pessoal, e essa experiência é subjetiva, a parte ou até mesmo em contradição ao fato histórico ou à objetiva relação divina que a gente encontra na Bíblia. Então ele não precisa de um argumento, de um convencimento bíblico, né? É muito subjetivo, né? O professor Arthur Johnson, da Universidade West State, escrevendo, ele afirma: quando falamos de uma experiência mística, nos referimos a um evento que está completamente dentro da pessoa. Essa experiência é totalmente subjetiva. Então é coisa muitas vezes da mente da pessoa, e às vezes a mente da pessoa é carnal, é falha, e ela quer se autopromover, e então é uma coisa que não é uma coisa objetiva, é muito subjetivo, né? E no seu livro Os Carismáticos, o pastor John MacArthur cita dois exemplos muito curiosos, dentre os muitos, né, que ele cita aqui no seu livro, mas ele cita um exemplo de uma propaganda em um jornal carismático, né, que fala de um tal de um fotógrafo. Ele se intitula fotógrafo Dudley Danielson, e ele fala aqui que numa noite de verão, né, ele teve uma visão, ele acordou, Deus estava falando com ele acorda lá pelas 3h30 da manhã, ele sai à beira, e naquela madrugada, né, Deus fala, e ele tira uma foto, e aquela foto é a perfeita foto de Deus. E ele anuncia que ele faz uma propaganda que agora ele tem uma foto de Deus
né, para aquele público carismático. E a foto, se alguém quisesse a foto, era só pagar R$ 9,95 adiantado, né? Ele coloca que o pagamento era adiantado, dado, e ele enviava a encomenda, né? Então ele alegava ter uma foto que ele tirou de Deus, mas ele esquece que a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. E a Bíblia também fala que Deus é Espírito, né? E o próprio Deus fala lá em Êxodo 33:20, conforme está citado no livro aqui, que o homem nenhum verá a minha face e viverá, né? E aqui nessa mesma página ele cita um outro exemplo de um carismático, né? Chamado aqui do texto é A Viagem do Dr. Ebb aos Céus, e esse Dr. Ebb fala que isso é narrado numa transmissão de rádio. Ele fala que ele estava na sua casa e ele cai, ele bate a cabeça e ele morre, né? Ele morre e ele vai ao céu e ele conversa com Deus, né? Ele fala de algumas coisas de uma planta, de uma árvore, né? Então eram coisas muito místicas, chamativas, né? E que levavam a fama desses homens, que está narrado no livro do pastor John MacArthur, os carismáticos. É outro excelente livro para você ler. A experiência mística não contém aspectos essenciais que existiam externamente no mundo físico. Nenhum deles tinha essas experiências, esses aspectos essenciais. Uma experiência mística, primeiramente, é um evento emotivo, né? E não um evento cognitivo, né? O misticismo cria, então, um clima teológico amplamente intolerante quanto à doutrina exata e a sadia exegese bíblica, né? A gente pode observar, por exemplo, como tem se tornado cada vez mais popular nos nossos dias, né? Falar, às vezes, com um certo sarcasmo a respeito de doutrina. As pessoas não querem muito mais saber de doutrina, do ensino bíblico sistemático, de uma cuidadosa exegese bíblica, da ousada proclamação do Evangelho, seguindo aquilo que a exegese nos dá de base, que é através da metodologia de pesquisa, né, dos textos, a gente buscar entender o significado que aquele texto para aquele grupo a qual o texto foi endereçado, né? E pegar esse texto, esse que está escrito para aquele público-alvo, né? E aplicar os métodos hermenêuticos e tentar entender o que aquele texto, aquele texto específico ali significa para as comunidades de fé nos nossos dias, né? A gente precisa de qualquer maneira entender, compreender a intenção do autor do texto, não é a minha interpretação. Por mais que eu tenha sonhado, eu seja uma pessoa muito espiritual, eu não posso infringir essas regras, senão o texto vai virar um pretexto para a minha mente, que às vezes é muito criativa. A pregação bíblica, ela tem que ser sempre baseada na autoridade. E muitas vezes os místicos têm essa ideia, essa prática de criticar a Bíblia ou a palavra de Deus como muito dogmática. Note que já nesses primeiros tempos, as igrejas cristãs, no meio das igrejas cristãs, já haviam essas pessoas, esses falsos mestres que alegavam mais espiritualidade, uma espiritualidade mais elevada, com suas visões e com seus sonhos, que era tudo fruto das suas mentes carnais. Também no livro do pastor John MacArthur, ele fala sobre o depoimento de alguns principalmente de um pastor carismático, televisivo, que fala que de manhã cedo a intimidade dele era tão intensa com Jesus, que de manhã cedo, quando ele levantava ali no banheiro, quando ele estava fazendo a sua barba, Jesus estava ali do lado dele, conversando com ele, falando para ele ia tomar café, Jesus sentava ao lado dele, né?
E ele narrava essas experiências, né? Destacando sempre que ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus. E é certo que ele acreditava nisso, né? Para ele aquilo era uma verdade, né? Que era baseado, não era baseado numa coisa cognitiva, né? Mas era muito subjetivo, né? Mas a gente pode ver que na Bíblia é muito diferente, E quando a gente pega o texto lá de Isaías, quando Isaías tem aquela visão, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, né? E se a gente pegar também lá em Juízes, a história de Manoá, da sua esposa, né? Disse Manoá à sua mulher, isso está lá em Juízes 13, certamente morreremos porque vimos a Deus. Também, se a gente voltar lá no Antigo Testamento, onde existiam mais teofanias, a manifestação de Deus, de alguma forma para falar com o seu povo, falando de Jó, ele fala que Jó se arrepende no pó e na cinza. E ele fala que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Cada um deles ficou perplexo, com um senso da sua pecaminosidade, e todos eles temeram o juízo. É interessante como que alguém hoje pode falar que está se barbeando, estando na presença de um Deus que é infinitamente santo, né? O misticismo também destrói o discernimento das pessoas, porque as pessoas pensariam por si mesmas ou comparariam o que lhes é ensinado com a Escritura quando seus professores alegam receber a verdade diretamente do céu ou diretamente de Deus. Assim, então, o misticismo se torna um instrumento através do qual os seus líderes, muitas vezes inescrupulosos, podem extrair dinheiro e honra do rebanho, né? Por meio de suas experiências fabricadas, tirando vantagem da ingenuidade de muitas pessoas. Isso é comum no nosso meio hoje, é comum, né? A gente não pode querer tampar o sol com a peneira, que a gente vê diariamente essas situações. O pastor também fala de um exemplo de um certo pastor que queria mudar a igreja de local, e aquela proposta não caiu muito bem, muitos dos irmãos não queriam mudar a igreja, né? Então o pastor, ele declara que Deus havia falado com ele algumas vezes, e na terceira vez que Deus fala com ele, ele disse, né: olha, meu servo, chegou a hora, deixa o problema comigo. Deus falando para ele: deixa o problema comigo. Eu vou agir em muitos corações, alguns vão entender e vão seguir, outros, porém, não vão entender, mas a maioria vai. Quanto a você, o que você faz? Você vai, cumpra a minha ordem. Quando o pastor apresentou o plano para a sua congregação, ele faz a comparação, né? Ele compara o desafio agora com o desafio de Josué e Caleb, que fizeram aos israelitas para entrarem na terra prometida. Isso está registrado aqui no livro de Números 13, Números 13 do 30 e 31. Fala: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, né? Se você não consegue ter a visão do belo plano de Deus, o pastor continua, eu entenderei. Mas é essencial que a nossa igreja siga em frente. Essa oportunidade faz parte do plano de Deus. Se você não for conosco, ele
fala isso, né, eu entenderei também. E não vou pensar em você de uma maneira negativa ou destrutiva, né? A ideia é que a gente marche em frente com o plano de Deus. Quero que cada um de vocês venham comigo. Creio, acreditem em mim. Você vai se alegrar de ter feito assim. E Deus vai abençoá-lo muito, né? Isso estava no boletim da igreja. O pastor fala isso no seu livro, que isso era o texto do boletim da igreja. Nesse caso específico, o pastor retirou a decisão do povo, da igreja e dos líderes da igreja e se baseou nos seus próprios sentimentos que eram inconfiáveis, né? Colocando a igreja contra Deus. Colocou a igreja contra Deus. Se você não concorda com esta mudança, você está contra Deus, né? Se você concorda, você está a favor de Deus. Mas se você não concorda, você está contra Deus, né? Concluindo, pregadores que confrontam o ensino místico muitas vezes estão sendo estigmatizados como críticos, sem amor e causadores de divisões. Assim, o misticismo tem fomentado uma tolerância ao falso e negligente ensino. Mas se a gente pegar aqui o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 19, ele fala: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O corpo bem suprido cresce. O corpo que é sustentado com suprimentos que lhe trazem boa nutrição. O corpo unido é o corpo místico que cresce saudável em união com a cabeça, Cristo. E cresce o crescimento que procede de Deus. Esse aumento, esse crescimento é concedido por Deus. É como a Bíblia fala lá em Tito 1, 9. Apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, não segundo visões, não segundo sonhos, de modo que tenha tanto poder para exortar pelo reto ensino da Bíblia, como para convencer os que se contradizem. Não existe um plano mais alto, nenhuma experiência sobrepujante ou mais profunda. Não existe. A ideia do misticismo é muitas vezes trazer essa confusão. O principal argumento que eles usam é que a letra mata. A letra mata. Mas a gente sabe que Cristo é tudo e em todos. Em vez de nos agarrar ao falso ensino do Cristo mais o misticismo, nós temos que se agarrar a Cristo, se agarrar a Ele. Nós temos que cultivar amor por Ele. Nós temos que entender que somente nele nós somos completos. Somente nele. Nós não precisamos do ensino de Cristo mais o misticismo. Essas coisas são espetaculosas, são chamativas, mas a gente sabe que Cristo se manifesta também na simplicidade, na sã doutrina e na sua palavra, que é um dom, um presente para que nós sigamos sempre com a orientação e a condução do seu Santo Espírito. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós não sejamos assediados por esses tipos de doutrina que nos querem fazer desviar do ensino correto e perfeito que está contido na palavra de Deus. Não um ensino subjetivo, mas um ensino baseado no conhecimento e no entendimento correto e fiel da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos capacite
a sermos fiéis a Ele. Amém.